Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui mais uma vez, Anne Couto, escritora e terapeuta, para mais um CoachCast. E hoje nós estamos com o terceiro episódio. Lembra do papo que nós tivemos na semana passada? Pois é. Acabou as festas juninas, quem gastou muito tá lá, ó, enganchado com um monte de despesa no cartão de crédito. Quem tem suas empresas também sabe que tem que botar ordem na bagunça, porque teve lá aqueles gastos, aquelas despesas ali que precisa também colocar ordem e ter uma atenção. Foi passado aí o período também de entrega de imposto de renda e a gente sabe muito bem que o bonde segue. Então, não dá para se ter uma empresa crescente, relevante, se você não tiver um dos principais pilares em ordem, que é a parte financeira. Não dá. Se você não tem uma contabilidade eficaz e você não tem uma boa gestão financeira, o teu negócio está correndo um sério perigo. E antes da gente começar com o nosso terceiro episódio, eu quero fazer aquela breve solicitação. Não posso deixar de fazer, né, gente? Por favor. Vai lá no nosso canal, assina o nosso canal, deixa lá o seu like, que é para o YouTube tá ali entregando para mais pessoas. Ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque quem não trabalha, quem não tem o seu negócio próprio, mas trabalha como CLT, enfim, precisa de gestão. Não adianta. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, precisa-se de gestão, tá? Então, não dá pra gente ficar brincando com as nossas finanças. Inclusive, no quarto e último episódio, a gente vai falar sobre um outro ponto que eu acho que é muito interessante para você, viu, dona de casa? Que às vezes esquece que a parte financeira doméstica, ela exige gestão. Então, se prepara que no quarto episódio a gente vai estar falando sobre isso. E, claro, hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Planejamento. Para se ter uma boa gestão, para se ter uma gestão eficaz, não adianta, ela não acontece se não houver um bom planejamento. E para falar sobre esse tema hoje, estamos trazendo de volta a Lisandra Souza, que está aqui conosco nessa temporada. Ela que também é profissional da área contábil, gestora e especialista em planejamento fiscal. Então, se eu fosse você, ó, pegava lá de volta aquele papelzinho, aquela caneta do episódio anterior, que você fez aquele rascunho, traz de volta que tem aula 3 hoje, para você agora aprender como você vai planejar todo o seu processo de gestão financeira. E, claro, esse programa é um programa patrocinado pela GES Distribuidora, distribuidora independente dos produtos Rinodê, também com o apoio da Arte da Fé, o Instituto Arte da Fé, a Arte Modular e também está sendo patrocinado pela Planeta Contabilidade. Então, vamos que vamos. Mais uma vez, seja bem-vinda, Lisandra. Vamos falar agora de realmente planejar todo o processo de gestão,
porque eu acredito que é um tema que, para muitos, ainda é dor de cabeça. Olá, gente. É um prazer estar aqui novamente com a Anne, trazendo esse conteúdo que é tão relevante para vocês, né? Como a gente percebe, a grande dificuldade das pessoas em se organizar financeiramente. Então, é um tema que a gente tem que abordar, porque se você for olhar, o brasileiro, a cada 10 brasileiros, 6 estão endividados. Olha 90% só! das microempresas fecham seu negócio por falta de gestão financeira. E ainda é um tema que é muito pouco falado nas Quantos escolas. por cento, Lisandra? 90%. Gente, é um dado assustador. Isso. E a questão que ainda não é um tema que é muito falado em escolas, né? Então, assim, agora que está sendo introduzido nas escolas, né? E aí ainda é uma coisa ainda muito superficial. Então, é um tema muito relevante, muito importante para você, empresário, para você, empreendedor, que está começando o seu negócio, já para começar a gerir o seu negócio e alavancar os resultados. Perfeito, perfeito. Porque, gente, se você não planeja, você planeja errar. Tá? É uma frase que eu aprendi em uma formação. Então, é muito importante trazer realmente essa estrutura do planejamento. E o que eu achei interessante é que a Lisandra, ela trouxe uma estrutura baseada num método, tá? Me fala um pouco desse método. Fala aí um pouco agora de como funciona esses 4 pilares, né? 4 pilares para uma boa gestão financeira. Eu achei muito interessante esse tema, porque você está trazendo uma metodologia bem estruturada. Isso. Cita aí, então, o que significa essa sigla GCPM e no que consiste cada letra. Isso. Primeiramente porque, como você falou, né? Aquilo que você não pode medir, você não pode mensurar, né? Então, você não tem como planejar nada. Então, você precisa realmente organizar os seus números. O método GCPN é justamente G de gerar, C de cuidar, P de proteger e M de multiplicar. Então, a gente tem que fazer todo esse passo a passo para que o dinheiro trabalhe para a gente, né? Gostei desse negócio. Para você começar a entender o seu dinheiro, você tem que fazer o passo a passo. Não adianta só você gerar se você não proteger o seu patrimônio, se você não cuidar do seu patrimônio, se você não multiplicar o seu patrimônio. Vamos então para essa aula. Essa aula desse método agora me chamou a atenção. Então vamos pelo passo 1, né, que é o passo gerar. Isso. Fala para o nosso pessoal como é que consiste todo esse processo. Porque você precisa primeiramente ter uma renda, né, para você gerar o seu patrimônio, gerar o seu dinheiro, gerar o seu financeiro. Então você primeiro precisa ter uma renda principal. A gente sugere que tenha a renda principal do seu negócio, tenha uma renda extra e tenha uma renda passiva. Fala um pouquinho dessas 3 rendas, que é para o nosso ouvinte ele entender melhor. Posso usar como exemplo a minha contabilidade? Sim, por exemplo, pode. O que seria a minha renda principal? Seriam os meus honorários contábeis que eu tenho constantemente, né? Aqueles honorários recorrentes que eu tenho com os meus clientes. Porque como eu trabalho, eu tenho um escritório de contabilidade, então os meus honorários eles são recorrentes, né? Eu fecho um contrato com um cliente e aí a gente passa a dar uma assessoria mensalmente para o cliente. Então, aquela ali é a minha renda principal. Qual seria a minha renda extra? No período de declaração de imposto de renda, que só acontece uma vez no ano. Então, aqueles 2 meses de declaração de imposto de renda, para mim, é uma renda extra. As palestras, os eventos que eu participo, então, sim, é uma renda extra, porque são momentos pontuais. São rendas complementares que ocorrem de uma forma sazonal, né? Então, é muito pontual, não é aquela coisa corriqueira. E aí, o que seria a renda passiva, né? Seria a renda justamente de investimentos. Investimentos que, né, aluguéis. Se você tiver imóveis alugados, então aquela renda que está gerando ali para você sem esforço. Sim. Então, você está ali com o seu negócio, gerando renda para você sem, digamos assim, sem muito trabalho. Sem você está lá executando uma Isso. atividade. Então, os investimentos que você, né, investe em renda fixa, renda variável, então tudo que vai rendendo ali seria a renda passiva. Perfeito. Então, a gente precisa ter estruturado isso daí, porque é aquele negócio, né? A gente não tem que colocar o investimento tudo numa fonte só. Então, tem uma fonte aqui, uma fonte ali, tudo vai se complementando para a gente poder ter um rendimento final positivo. Você, como profissional da área contábil, Lisandra, qual é o melhor grupo, fundo de investimentos hoje aqui no Brasil? Isso, inclusive, falando um pouco de cargas tributárias, de percentuais, de rentabilidade. Anny, assim, hoje, atualmente, está bem complicado, porque o mercado ele mudou completamente. Então, assim, falar de rendimento é algo que é interessante se analisar o momento mesmo, né? No dia que a pessoa for investir, no momento que ela for investir, porque ele está mudando então, é muito muito relativo ao período da economia. Porque a economia mudou completamente. A gente está se falando aí de inflação muito alta, E de uma agora taxa, com a guerra, a né? taxa Selic que subiu aí para 15% atualmente. Então, assim, quanto mais a taxa Selic sobe,
mas o consumo diminui. Então, é uma outra coisa que é muito importante a gente poder, as pessoas se prepararem de modo geral, seja pessoa física como pessoa jurídica, para o que vem por aí. Porque a gente está falando de uma terceira guerra mundial, que, né, como diz, né, Vamos deixar isso para o último episódio, porque isso vai. Esse tema ele vai muito impactar exatamente na pessoa física em si. Mas ele vai, na verdade, ele vai mexer no contexto, todo. no global. Mas a pessoa física precisa se preparar para poder a pessoa jurídica entender. Eita, caramba, o comportamento do consumidor está mudando. Porque, assim, é uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Mas a gente pensa que, às vezes, não vai impactar aqui no Brasil, mas a economia é global. E Sim. os Estados Unidos envolvido nisso impacta completamente, né? Que aí vem a questão do dólar e tudo isso influencia. Então, assim, uma taxa Selic que já chegou a gente tem uma taxa Selic de 4,5%, que na verdade a taxa Selic influencia no consumo, né, dos produtos. Então, quanto mais ela sobe, mas ela está impossibilitando da pessoa adquirir produtos. Isso, e principalmente até produtos essenciais. Então, a taxa de 15%, ela está elevadíssima. E aí, o nosso poder aquisitivo está diminuindo cada vez mais. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, tem que saber, vocês estão fazendo reserva financeira para isso? Né? Porque, como dizem, a gente acaba tá saindo de um período junino, não está todo mundo gastando. O quê? Todo mundo gastando super à vontade, né? E quer viver o hoje. Não, sabe o que foi que eu ouvi muito no período das festas? Ah, mas é de graça. De graça onde? Aonde? Você vai pagar um Uber, você vai pro salão, no caso da mulher, para arrumar o cabelo, você vai no shopping para comprar roupa nova, você vai consumir bebida, alimento. Isso numa vez, tá? Imagine 30 dias. Isso. Ah, mas eu E não aí, vou todos os dias. Aí as pessoas não querem repetir a roupa, porque entendeu? vai postar nas redes sociais, Entendeu? então a roupa não pode estar repetida. Tem gente que está fazendo maquiagem profissional para ir, né, para os camarotes desfilar o seu look, sua produção, e nada contra. Não, a gente não está falando sobre isso, não. A gente não está aqui batendo em você que tem esse, não. A gente está trazendo para vocês uma consciência de que esses gastos ou esses investimentos, vocês não fazem conta, mas que repercute muito no planejamento financeiro, na sua receita no final do mês. Isso, e aí é o cuidado que a gente tem que ter com o tal do cartão de crédito, porque você vai colocando tudo lá no seu cartãozinho de crédito, que é aquele negócio, né? É só 10 reais. São 10 reais. É só 20 reais. Não, mas assim, eu vou pagar daqui a 30 dias. Ah, mas eu mereço. Eu mereço. Minhas irmãs têm muito isso. Ah, mas eu mereço. Quando chega no mês seguinte, a fatura tá, ó. Então, aí, né, aí vai pagar o mínimo, dias, ou vai negociar, aí é onde entra todo o endividamento, e aí você entra no endividamento, e aí você vai, aquela bola de neve, onde você vai pagando juros absurdos de cartão de crédito, e aí vai botando a corda no pescoço, né? E é de uma maneira muito inconsciente. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, é a consciência do consumo. Ter a consciência do que vocês estão consumindo de fato. Se está tudo planilhado, se está tudo planejado, se você já separou esse dinheirinho para sua farda, né, dentro do seu orçamento, do seu planejamento, pode curtir à vontade. Mas se não tá, tome cuidado. Aí é onde vai acender, ó, o alerta. Porque aí mês que vem, quando vier as contas, aí começa a apertar. Aperta. Aí você falou na parte de investimentos, aquele investimento que gera o ativo e o passivo. O que seria isso? Passa um pouco, esclarece um pouco para o espectador ele entender que ele pode fazer esse investimento, mas você já deu aí, ó, é muito relativo, mas que ele pode gerar uma renda passiva, uma renda ativa. Quais seriam esses investimentos que traz? Porque a gente tem que entender, né? É melhor CDB, é melhor CDI, é melhor taxa do tesouro. Então, você tem que ver realmente... Primeiro, a gente tem que entender o perfil do investidor, porque tem aqueles perfis mais conservadores, mais arrojados. Então, assim, não adianta... Eu sou mais conservadora, né? Eu sou mais pé no freio. Eu também. Mas se você tem aquele perfil mais arrojado, né? Porque quanto mais você vai para um investimento que lhe dá um rendimento maior, ele vai ser mais arriscado. Então, aí depende do perfil do investidor. Então, não dá para a gente dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. Porque a gente tem que analisar o perfil do investidor. Você agora você trouxe um ponto aqui que me chamou a atenção para um detalhe que eu tenho ouvido muito em alguns programas. O Drex. Você, como profissional da área contábil, qual é a sua visão sobre o Drex? Eu não gosto nem muito de opinar, porque assim é muito complexo.
E ainda assim, eu acho que ainda é alguma coisa que está meio imatura, né? Está muito, muito adiantada. Mas a previsão é para daqui a 5 anos, né? Então, assim, então, 5 anos, ela passa. A gente acha que não, mas quando a gente pensar, já é 2030. Isso. E é interessante que a nossa audiência ela esteja já se preparando para esse momento, para dizer assim: caramba, mas tudo aconteceu agora e eu não sabia que isso ia acontecer. É que nem a reforma tributária, né? Que a reforma tributária já vem se falando há muito tempo, como várias outras informações, né? A gente que trabalha com a contabilidade, as declarações da gente hoje está tudo muito digital, se transformou tudo muito digital. Hoje a gente não usa mais papel para nada. Na minha contabilidade mesmo não existe papel. A gente não trabalha com papel. Olha, uma empresa que também é sustentável, viu, gente? A gente é aquela contabilidade mais digital mesmo. Então, não trabalhamos com papel. Todos os nossos arquivos é salvo nas nuvens, o nosso sistema é online. Então, assim, foi uma das coisas que favoreceu a gente na época da pandemia, porque não houve sofrimento. Porque Perfeito. como a gente já tem essa tecnologia, então cada um pegou seu notebook, foi para casa e conseguiu fazer seu home office cumprir sua demanda. com tudo isso, com muita tranquilidade. Então, assim, mas é algo que as informações ela mudam constantemente, porque assim, por exemplo, teve as declarações da gente que o E-Social, que hoje são as informações de folha de pagamento, né? O governo está controlando tudo muito com essa parte digital. A gente começou isso com 10 anos. Então foram 10 anos daquele trabalhozinho ali minucioso para realmente o negócio dizer assim, tá valendo. Sim. E mesmo assim, quando começou a valer, ainda mudou muita coisa, teve que adaptar muita coisa. Então, é que nem, eu acho que vai ser mais ou menos assim, a ideia mais ou menos do Pix. Ele quer controlar, o governo quer controlar o que a gente está fazendo. Né? Ter total monitoramento do cidadão. A questão para evitar sonegação de renda, para aumentar a carga tributária, enfim. Então, acho que é para, de fato, ter um maior controle sobre a sociedade. E, a meu ponto de vista, é mais para isso mesmo, para monitoramento. E aí, nesse quesito do gerar, qual é a visão que você tem para os próximos 5 anos? Seja para aquele CLT, seja para aquele empreendedor, seja para o grande empresário, com esse cenário que nós estamos vivendo, qual é a sua visão como profissional da área contábil para esse momento gerar? Como seria agora aí esse desafio? As pessoas, assim, hoje, elas estão com essa visão mais de empreendedorismo. É tanto que as empresas hoje sentem muito a questão de mão de obra. Né? Porque as pessoas hoje elas estão querendo muita flexibilidade, gerar a sua renda, ter essa flexibilidade para poder ter um rendimento, porque a gente sabe que uma vez que a gente empreende, mesmo não sendo fácil, tá do lado de cá, né? A gente sabe o que acontece nos bastidores, mas a gente tem a possibilidade de gerar uma renda muito maior. Gerar uma renda maior, tem mais autonomia. Tem mais autonomia, isso, né? Mas nem todo mundo tem esse perfil, então a gente tem que entender isso, que às vezes as pessoas estão vendendo nas redes sociais a facilidade, o mar, né, cor-de-rosas de empreender, mas nem todo mundo vai ter esse perfil. O sinal, eu falo sobre isso no meu livro, né? Porque é vendido o pote do ouro no final do arco-íris do empreendedorismo. E eu vou dizer uma coisa, eu como empreendedora, eu como consultora de negócios para pequenos empreendedores, eu vou dizer uma coisa para vocês, é realmente extraordinário empreender. E o futuro do Brasil se caminha para isso. Agora, para você que está vendendo a ideia do empreendedorismo, seja verdadeiro, seja transparente com o seu cliente. Não adianta você vender só o ônus, né? Você só vender a vantagem. Vendeu o bônus e não mostrar exatamente, você vendeu o bônus, exatamente. Obrigada por ter corrigido. Vendeu o bônus e omitir, porque na verdade é uma omissão. E aí o que ocorre? Nesse processo de você omitir de que ele vai ter desafios, inclusive na parte tributária, na parte financeira, na parte de gestão, na parte contábil, né, cara. Assim, a pessoa que começa a empreender é eu presa. E aí você é do marketing, você é do financeiro, você é o vendedor, você é o que faz o atendimento do cliente, você é a secretária, você é tudo, né? Eu quando comecei a empreender, eu fazia todos os meus setores. Eu fazia o departamento pessoal, eu fazia o contábil, eu fazia fiscal, corria para atender cliente, ia nos órgãos resolver problema, burocracia. Então, parte burocrática, que isso exige muito tempo, né? Desgaste. Então, assim, é aquela questão. As pessoas vendem a ilusão. Resultados a gente tem. É aquele negócio. Quanto mais a gente corre, a gente vai ter resultado. A probabilidade de ter resultados. Verdade. Mas será que você está preparado para isso? Porque as pessoas acham que a gente trabalha menos. Pelo contrário, né? Como disse, CLT não tem CLT que tem feriado, né, Anny? CLT que tem feriado, o empresário não tem feriado, às vezes a gente não sabe o que é sábado nem domingo. Qual foi o iludido que acreditou nisso? Eu quero saber. Pronto, eu vou até trazer uma resenha que eu ouvi no outro programa. Qual foi a cartomante que lhe falou isso? Que você
é que você vai poder fazer acontecer, o dinheiro vai ser, sabe? É o que mais trabalha, só lhe digo isso. Agora, tem aquele empreendedor também que, né, acaba caindo realmente naquele conto e que acha que né, tá podendo. E às vezes é por isso que o resultado não vem. E é por isso que, não, aqueles números que você trouxe no início, 90% fecha. Porque, assim, eles acham que ele vai empreender, ele vai trabalhar a hora que quer, acordar a hora que quer. Ai, então, ai. E aí é onde está também o grande perigo, porque aquele negócio. Vou dar um exemplo aqui de uma profissão que eu vejo muito, que eles são autônomos. Eu sempre me faço essa pergunta, né? Você já viu pedreiro, pintor rico? Muito difícil. Não, nós já vimos as construtoras ricas comprando as horas deles. Então, mas assim, se você analisar, um pedreiro hoje, atualmente, uma diária de um pedreiro, vamos dizer assim por cima, sejam R$ 200. Isso, né? essa faixa. Quanto é a diária de um assalariado? R$ 50. R$ 50 uns quebradinhos. Então, ele ganha 4 vezes mais um assalariado. Relativamente bem. Quando ele é um bom pedreiro, ele não fica sem serviço. Trabalha o ano todo. Ele não fica sem serviço. Verdade. Então, se você analisar, multiplicar uma diária de R$ 200 por mês, vai dar quanto? Vamos supor que ele trabalha só de segunda a sexta. A sexta, né? 5 dias, já tirou quanto? Já tirou 1.000. 800, ou 1.000. 1.000. Vezes 4, 4.000. 4.000, né? De vezes 4 a 12 5 mil. vezes Então, 12 meses. de uma renda de 4, 5 mil. Para um pedreiro, Ou seja, esse já tem que fazer a declaração de imposto de renda, viu? Cuidado aí, viu, meu brother? Cuidado aí, que você tem que fazer a declaração de imposto de renda. então, se você analisar, já é uma pessoa que tem uma rendazinha razoável, sim. considerando o salário mínimo, contrapartida Verdade. do salário mínimo. Mas você veja que são pessoas totalmente desestruturadas, porque o autônomo, por si só, eles não se veem como empresários. Não, e eles são indisciplinados. Isso. Eles são indisciplinados. Eles não têm aquela disciplina de dizer assim: é o meu negócio, mas eu tenho responsabilidade de me acordar cedo. Se, por exemplo, no meu caso, eu tenho rotinas diárias, né, de atividade física, de cuidado com os meus pets, porque como sou da meio da causa animal, né? Então, tenho toda aquela rotina. Então, pela manhã, a rotina de Anne Couto está relacionada A gente geralmente faz aquela rotina semanal. Eu, Isso, pelo vai menos, todo um tenho planejamento, isso. entendeu? Eu já faço a minha mensal. Quando chega no dia 25, eu já planilhei meu mês seguinte. Então, é o meu caso, entendeu? Então, no dia que tem o meu Pilates, tá ali. O dia que eu tenho treino na academia, tá ali. O dia que eu tenho massagem, tá ali. Todas as minhas rotinas estão dentro do meu planejamento mensal. Eventos, cursos, tudo que eu venho a ter, eu coloco ali. Então, a gente tem muita disciplina. Exatamente, tem disciplina. O caso desses profissionais já não existe isso, não tem essa disciplina. Então, acaba comprometendo o rendimento dele, inclusive essa parte de planejamento. E outra coisa que eu financeiro. vejo assim, já que eu dei o exemplo do pedreiro, né, do pintor, às vezes eles são assim, Ana, tipo, garantir o pão do dia, né? Garantir aquele dinheirinho do dia, então eles passam uma semana sem querer trabalhar. Porque para ele já garantiu o que comer. Aí eles colocam na prática, né, a oração do Pai Nosso. Dá-me o pão de cada dia. Então, Aí fica uma semana, garantiu do daquele dia e fica uma semana. Então, assim, Cuidado. é isso que tem que ter cuidado, sem contar que aquela questão, eles estão vendo ali dinheiro todos os dias, porque eles trabalham por diária. Então, é onde vem o problema, né? Os gargalos financeiros, porque dinheiro entra diariamente. E aí eles gastam, torram dinheiro diariamente, porque não tem, eles não entendem Não ali que faz tem um que ter um salário, um planejamento. planejamento, que tem que fazer uma reserva. E no período que eu não tiver serviço, e na semana que eu não trabalhar, como é que eu Ou vou se viver? adoecer. Ou se adoecer, que é outro perigo que a gente tem que ter, né? Que aí seria já do pilar mais do proteger. Isso. Já entraria no outro pilar e do terceiro pilar que a gente falaria do proteger. Porque as pessoas não se precaveem do que pode acontecer lá na frente. Que A pandemia, por e a gente deu o exemplo, no né? episódio passado, de uma pandemia. Quem esperava uma pandemia? Quem esperou, né? E a questão de uma crise financeira, a questão de, como a gente fala, a gente tá talvez aí entrando numa terceira guerra mundial que vai impactar o mundo, né? E aí tudo pode envolver a questão financeira que você vai viver lá na frente. Perfeito. E outra questão, nós que somos empresários, empreendedores, autônomos, enfim, a gente tem que entender que a gente não pode nem adoecer. Será que não pode adoecer? Sofrer um acidente. Não tem como, Por exemplo, é inevitável. uma pessoa que trabalha com motoboy, né? Vai que tem um acidente, passa 3 meses aí sem poder Nesse período trabalhar. de chuvas, então, né? Que o trânsito aqui em Aracaju fica um caos, é muito buraco nas ruas, não tem como prever, não tem como Isso. controlar isso. Então, assim, se eu me acidentar hoje, se eu adoecer hoje, quem fica no meu lugar, como é que eu vou ficar durante esse período que eu tiver, né, afastado? Como eu vou sobreviver de quê? Eu tenho alguma reserva para isso? Eu me planejei para algum momento, não é que a gente esteja, né, como diz agora, doença, não, mas são pois coisas que não, acontecem, a gente são pode coisas que sair daqui, tá acontecem. gravando aqui o podcast, de repente sai aí, acontece algum acidente, enfim, eu tô preparada para me afastar,
para me sustentar, como eu dei o exemplo também Sim, no episódio anterior, passado, verdade. da minha licença Sim, maternidade, sim, que eu sim. me dei o luxo de ficar durante um ano com meu filho tranquila, com tranquilidade, porque eu me planejei, eu me organizei para isso. Então, são pontos que são muito importantes na gestão financeira das pessoas. Perfeito, perfeito. Então, e no ponto C, que é o cuidar. Vamos falar agora desse ponto, da questão do cuidar. Cuidar, vamos fazer uma analogia com uma casa, né? Quando a gente tem uma casa, o que é que a gente faz? A gente limpa todos os dias, cuida dela. Se você tem um jardim, você está ali cuidando, tá ali cuidando da sua casa. Se é uma casa, você está dando manutenção, fazendo pintura, telhado, enfim, você está cuidando. E o que seria, no caso, né? Já puxando para o leque para diferenciar o que seria o proteger. Né? O que seria proteger? Quando você pega a sua casa e aí você vai colocar câmera de segurança, você vai colocar cerca elétrica, você vai botar monitoramento 24 horas, então você já está protegendo. Então seria mais ou menos isso em relação ao seu patrimônio. Né? Uma coisa é você estar ali cuidando para ele se manter com constância, né? Fazendo todo esse planejamento que a gente já vem mencionando, esses pontos que a gente fala, de você ter o cuidado, de você entender o que é suas despesas, separar realmente suas despesas, e não só saber suas despesas, Ana. A gente fala também de você segmentar suas despesas. Então, por exemplo, quanto é que você gasta hoje para você manter a sua casa ou manter a sua empresa, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Então, quanto é que você gasta para poder manter a sua empresa, os custos para manutenção da sua empresa, quanto você gasta para fazer a sua reserva de emergência, quanto você gasta para poder fazer a sua reserva de investimento, de reinvestimento na sua empresa. Levando para o lado da pessoa física, né? Quanto é que você separa para o seu lazer na semana. Então, ultrapassou aquele lazer, parou, não tem mais lazer. Eu aplico isso. Inclusive, eu tenho cartões separados para situações distintas. A gente chama até contas, uma metodologia também, que seria tipo assim, os envelopes. Você separar os envelopes. Eu tenho contas e cartões. Pronto, o cartão X, eu tenho até X de limite para utilizar para tal finalidade. Se eu ultrapassar aquilo ali, ou eu no mês seguinte, eu já não, certo? Então, assim, é uma forma exatamente de você ter aquele controle. Eu nem deixo de viver, nem né? Porque sabe, eu vou ter que parar de viver. Não é que você vai parar de viver. Mas você tem que ter consciência e controle. Tudo que é descontrolado perde o equilíbrio. E uma vez que você perde o equilíbrio, desmorona. Já foi. Isso. Então, a conta pessoa física para uso, despesas pessoais é uma, a de pessoa jurídica é outra, para fundo de reserva é uma, da pessoa jurídica é outra, para investimentos. Por exemplo, quando eu vou fazer investimento, no episódio anterior eu falei sobre isso, né? Lhe perguntei sobre quando você vai investir em capacitação, quem é que paga? Pessoa física ou pessoa jurídica? A mesma coisa eu faço. Isso. Se eu vou fazer um investimento em Anne Couto que vai servir a minha empresa, então é a empresa que tem que investir, não sou eu, pessoa física. Quando é um investimento que a pessoa física vai ser beneficiada, sim. Isso. Então, essas orientações, essa parte do cuidar é muito importante para todas as áreas. É onde eu citei o que nós vamos falar no próximo episódio, parte gestão doméstica. Isso. É porque as pessoas, às vezes, é aquele negócio de viver o hoje, né, Ana? É muito vou viver hoje. Não sei nem se eu vou viver daqui a 100 anos, não sei nem se eu vou morrer amanhã. Mas e se você viver? Vai passar fome? Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, de certa forma, com o nosso futuro. É como você diz, tudo um equilíbrio, nem tudo de mais, nem tudo de menos. É o que eu falo sempre. Se você tem dinheiro à vontade, vá viver sua vida, gaste e torre, porque a gente tá com dinheiro aqui para viver. Apesar agora, que eu ainda digo o seguinte, rico é rico porque sabe gastar o seu dinheiro, também, não é porque ganha muito, não. Porque ele sabe gerar, sabe cuidar, proteger e multiplicar o seu dinheiro. O povo tem esse negócio, porque fulano é rico. Por quê? Porque fulano vive, porque fulano se veste bem, fulano mora bem, fulano frequenta os melhores lugares. Mas quando você vai ver a fonte geradora de renda dele, não é tão, como diz, condizente com o estilo de vida dele. Mas é porque ele sabe utilizar os recursos. Isso. Então, às vezes, tem dinheiro de rodo, pode gastar de rodo. Bem, eu não sou muito dessa filosofia, não. Eu sou daquele que é o seguinte, é melhor R$10 entrando do que saindo. É aquela questão... Caramba, R$10, Anne? R$10. É melhor ele entrando do que ele saindo. É verdade. Porque se eu pegar aqueles R$10 e investir em algo que vai me trazer 50 centavos de renda, se eu pegar agora aqueles R$10 e multiplicar por 100, eu já passo a ter quanto de renda? Se eu pegar aqueles 100 e
vai 1.000. Ele vai me ter quanto de renda? Então é sobre isso. Você fazer todo esse planejamento é interessante porque você aprende a controlar gastos, inclusive com coisas supérfluas. Foi uma coisa que eu coloquei nas minhas metas desse Eu até ano. gosto de mencionar, Anne, sobre a questão do cafezinho, né? Que são despesas que agora tá que caro. a gente chama de despesas invisíveis, que é o tal do cafezinho. Você gosta de tomar sempre um cafezinho depois do almoço, sei lá, né? Sai para tomar sempre um cafezinho no final de tarde, e você acha, é só um cafezinho. Mas é um cafezinho, vamos dizer aqui, né? Uma suposição, que seja R$ 10 o cafezinho. 3 vezes por semana? 3 vezes não, vamos dizer que você tome todos os dias. Vixe, cinquentinha. Cinquentinha vezes 4, Duzentinhos. duzentinhos que você poderia estar ali aplicando, guardando, fazendo sua reserva para o dinheiro render alguma coisa. Aí você diz, eu não tenho nem R$ 200 para poder investir, não sobra nada do meu dinheiro no final do mês, não sobra nada. Como é que eu vou investir alguma coisa se não sobra nada? Poderia sobrar esses duzentinhos que você O cafezinho disse que não tem. e aquela galera da cervejinha. Aí nem fala, né? Porque aí já vai para 300. Mas o meu dinheiro não sobra para investir. Então é isso que a gente tem que entender. Se realmente não sobra, de fato, porque por mais que você diga, olha, é o que eu sempre falo, o importante não é necessariamente, né, a grosso modo, lógico, tipo, não é necessariamente o quanto você ganha, mas sim como você gasta. Eu digo isso porque, assim, exemplo próprio aqui, eu gosto de usar muito exemplos meus, né, para dizer que isso é possível para qualquer pessoa. Então, assim, eu e meu esposo, quando a gente casou, a gente praticamente era assalariado, né? Nunca fui assalariada que ganhava um pouquinho mais, mas era quase assalariada. E a gente conseguiu comprar apartamento antes de casar, conseguiu ter carro próprio, comprar carro quitado, cada um com seu carro. Então, assim, era uma questão que a gente ganhava pouco, mas a gente estava ali controlando. E aí as pessoas começam a ver a gente adquirindo coisas e acham que a gente está ganhando, às vezes, rios de dinheiro. Quando, na verdade, é a gente saber usar o nosso dinheiro de maneira inteligente. Então, a diferença está justamente aí, como você diz, é saber multiplicar o seu dinheiro, é saber cuidar do seu dinheiro, e saber aonde usar o seu dinheiro. Então, a diferença de um bom gestor financeiro é exatamente isso, é você não deixar o dinheiro controlar você controlar o seu dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Porque a outra coisa que seria mais comportamental também, Anne, que aí já entra para você também, Sim. a questão que as pessoas têm as crenças limitantes de entender que dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro é uma coisa que é pro mal. Mulher, você trouxe um ponto agora que... gente, eu participei de um evento onde eu fui uma das instrutoras. Gente, é poderoso quando a gente trabalha essa parte de desconstrução da crença. Isso são as crenças limitantes, porque a gente acha que dinheiro é coisa ruim, é coisa do mal. Não, gente, se você quer uma boa porque pessoa... você vai se tornar pessoa ruim quando você ter dinheiro. É ruim porque ela já era ruim mesmo. Exato. De dinheiro, né? De dinheiro, mas de poder. Então, assim, foi muito interessante essa experiência, porque eu peguei um caso específico nesse evento, onde eu fui trabalhar um pouco, e aí ela veio de crenças bem enraizadas por parte, bem, sabe, bem doloroso. A situação foi bem complexa. E aí, quando eu fui trazendo aquelas perguntas, mas o porquê que você pensa assim? E tal, e não sei o quê. Ela começou a chorar. E mexeu na feridinha. Eu fui mexendo, porque assim, eu enxerguei um potencial nela, que ela também sabia que tinha aquele potencial de fazer dinheiro, só que as crenças eram que estavam boicotando ela. Eu disse, olha, se você sair, mudar essa visão para isso aqui, em X tempo, às vezes é só uma viradinha de chave, é só um detalhezinho. Semana passada ela me entrou em contato comigo, eu realizei o sonho do meu carro. 5 anos que ela vinha de Gol. Aí numa conversa que eu tive com ela há uns 4 meses, eu digo, olha, percebe que o que tá lhe travando é isso aqui. Quando foi no sábado, ela mandou mensagem para mim, a gente tava conversando sobre algo, ela disse, Ana, eu esqueci de lhe falar. Consegui comprar meu carro. Então, assim, essas questões das crenças é muito interessante, porque a gente percebe que é algo que fica enraizado, que muitas pessoas têm grande potencial, mas são as crenças que acabam realmente travando as pessoas de progredir. Inclusive, crenças e comportamentos desses empreendedores, que, por sinal, 90% desse que você falou, por exemplo, às vezes está relacionado a isso. Isso, com Não certeza. É nem falta de gestão, às vezes, é as crenças e os comportamentos que acabam sabotando e destruindo um grande sonho deles. Muito. Por isso que a gente fala assim, do cuidado, né, de você gerar. Por exemplo, eu dei o exemplo do gerar. Então, você tem que ter uma renda principal, uma renda extra. Alessandra, eu não vou me acabar de trabalhar para ter uma renda extra. Então,
então ótimo, viva com sua renda principal. Se você acha que é suficiente, que dá para viver com ela, continue com ela. Mas você pode fazer uma renda extra até para realizar um sonho, Anne, porque aí esse sonho, ele é temporário. Então, vamos dizer assim, eu vou economizar durante um ano para comprar um carro. Eu vou economizar durante um ano para realizar minha viagem para a Europa, minha viagem internacional. Então, é um sonho, é um propósito, investimento, né, um objetivo que você tem. Então, você pode trabalhar temporariamente, se esforçar um pouquinho mais naquele período para poder realizar aquele sonho. Depois que realizou o seu sonho, pronto. Você pode até fazer outros sonhos, mas se você não quiser, tá tudo bem. O importante é você fazer esses planejamentos para você, né, ir conquistando cada vez mais os seus objetivos. Perfeito, perfeito. Aí trazendo aquela questão, né, do cuidar, saindo do cuidar, vamos transitando para o proteger, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas fortaleça um pouco mais. Pronto, trazendo aqui também aqui que você no caso, de forma prática, essa parte do organizar. Controlar os custos e despesa, foi interessante, a gente já falou sobre isso, mas nessa questão do comprar muito passivo, fala um pouco sobre isso. Prático que seria comprar muito passivo. As pessoas, né, que a gente já até comentou já nos bastidores, a corrida dos ratos. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, se é já comum, né, já é algo que vocês já ouviram, mas o que seria a corrida do rato? Você trabalha para pagar a conta, né, gasta tudo, fica sem dinheiro, trabalha para pagar a conta, gasta tudo, fica sem dinheiro e fica nessa corrida do rato e não sai do lugar. Mas você pega empréstimo, né? Pega que não empréstimo, sai. enfim. O que seria essa aquisição de passivo? Por exemplo, você adquirir uma casa de praia, você adquirir carro, você adquirir muita coisa que ela não vai lhe dar rendimento. Ela vai ficar um patrimônio ali parado. E você tem custo, né? porque você tem uma casa de praia. Meu esposo, ele vem com essa historinha de comprar uma casa de um sítio. Eu digo, não venha não, que eu não quero nesse negócio que é só trabalho e gasta. Eu digo, me leve todo mês pra gente viajar para um resort, para um negócio diferente, que eu gosto de conhecer lugar novo. Porque eu vejo isso como um custo e que é um passivo ali parado que não tem rentabilidade. Porque para você manter uma casa de praia, manter um sítio, uma fazenda, seja lá o que for, é muito gasto. A não ser que você rentabilize isso, que nem sempre tem essa constância de você alugar, né? Tem uma casa de praia, você vai de vez em quando você não vai, você está sempre alugando ela. Então, ela está lhe gerando rendimento. Sim. Então, você está multiplicando seu patrimônio. E esse rendimento já é para manutenção e para, né? Então, você já está aí gerando de maneira Monetizando, passiva. Você está monetizando aí o seu patrimônio. Beleza. Um carro. Mais uma vez eu vou entrar com o meu exemplo aqui. Na nossa casa a gente tinha 2 carros, né? O meu e do meu esposo. E aí na pandemia, o meu carro não tinha utilidade, que a gente ficou literalmente ilhado, né? Totalmente isolado. E aí eu comecei a fazer home office, não aderi literalmente ao home office, obedeci mesmo de ficar em casa e eu não saía. Meu carro ficou parado aí por uns 6 meses. E quando ia pegar, sempre tinha alguma coisa. Né? A bateria arriada, tinha alguma coisa. Teve um dia, Anne, que meu carro não ligou de jeito nenhum. Eu deixei ele na oficina por 24 horas. O rapaz da oficina, o gerente da oficina, disse, Lisandra, eu rodei tudo, seu carro não tem nada. Não tem defeito nenhum. Ele só está parado, não quer funcionar. Olha. Ele só está parado, não quer funcionar. Agora ele resolveu ligar. Eu disse, tudo bem. Então, assim, ele já estava, né? Já me dando meio que dor de cabeça, porque quando eu ia precisar muito de vez em quando, ele não estava funcionando, então tinha que fazer alguma coisinha. E ele estava literalmente parado. Meu irmão, que tem loja de carros, né, seminovos, e aí ele disse, Lisandra, bota seu carro para frente. Porque carro parado é como casa. Casa fechada é muito pior, porque só tem despesa e prejuízo. Então, ele disse, sem contar que ainda continua gerando os custos, né? Porque licenciamento você tem que estar pagando, manutenção tem que fazer. Seguro, IPVA, enfim. Aí eu fiquei com aquele negócio, não ter carro. Aí você vê a questão do ego e da vaidade. Eu não queria me desfazer de um bem que não estava sendo útil para mim. Ele estava lá, literalmente, na minha garagem, parado na minha garagem. Passou 2020 todo, ele praticamente parado, saiu muito pouco da garagem. Em 2021, a gente voltou à nova onda, da segunda onda da pandemia, né? Em 2021. E meu irmão e meu esposo, vende esse carro. Não, porque eu não vou ficar dependente dele para quando eu quiser sair. Quando eu quiser sair, eu vou ficar dependente dele, jamais. Eu quero meu carro. Né? Aquela questão de ego, de vaidade, não queria desfazer do meu carro. Enfim, até que virei a chavinha que o carro realmente só estava me dando despesa, porque aí eu tive que renovar o seguro. Aí quando veio a pancada do seguro, veio o IPVA, veio tudo de gole e comecei a repensar os meus gastos. E aí vendi o meu carro. Vendi super bem, graças a Deus, né? Eu aproveitei o período da pandemia que o pessoal estava super em alta, atrás de carros seminovos, porque não tinha carros novos, que as fábricas estavam fechadas. Sim. Então, assim, fiz uma venda muito positiva, né, para mim. Consegui reverter o dinheiro, peguei o dinheiro, apliquei
e hoje eu não tenho mais interesse em carro. Então, desde 2021 que eu não tenho carro. Aí, às vezes, eu vejo, né, que as pessoas aqui, culturalmente, na nossa cidade, tem aquela questão de achar assim, não tem carro, né? Então, já olha com um olhar meio crítico, né? E para mim tá tudo bem, eu quero dinheiro no bolso. Então, meu dinheiro tá lá me rendendo. E aí, quando eu fui planilhar, eu comecei a planilhar quanto eu gastaria de Uber durante o meu percurso. Anne, é quase nada. O gasto que eu tô tendo de Uber é tão pouco, tão pouco. Eu tive essa experiência, né, mês passado, final de maio eu tive essa experiência, eu tive uma ocorrência com o meu carro, para evitar um acidente, eu acabei arrebentando a lateral toda, mas tá tudo certo, fiquei 15 dias sem o carro. E aí o custo que eu tive, né, de deslocamento durante o período foi praticamente o que eu tinha de combustível. Isso. Porque assim, eu faço ainda muito home office, eu aderi muito ao home office depois da pandemia, me adaptei super bem ao home office. O meu escritório é perto da minha casa, então não dá nem 1 quilômetro. Então isso já ajuda Já ajuda. bastante. E aí, quando eu saio, hoje os clientes também estão querendo muito reunião online, entendeu? Então, assim, quando eu saio, é muito pouco, não é uma saída esporádica para resolver alguma coisa, ir no médico, enfim. Final de semana é para viajar, tem um carro do meu esposo. Então, assim, eu vi que a questão de ter 2 carros na minha casa era vaidade, não era necessidade. E aí eu reverti isso. Aí é onde entra aquela questão do comportamento, Isso. E aí eu disse, tá ótimo. Aí quando as pessoas fazem, por que você não tem carro? Eu disse, porque para mim carro não serve, não tem serventia. E colocando na ponta do lápis, eu vejo que o que eu tô tendo, o que eu gasto de Uber hoje, praticamente era o que eu pagaria só praticamente do seguro. Fora que o carro tem o IPVA, tem a manutenção, tem combustível, né? Então, assim, o custo que eu tô tendo hoje é muito, muito pouco em relação ao que eu teria se eu tivesse um carro na garagem para dizer que eu tenho um carro na garagem. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, às vezes, de querer mostrar status para a sociedade, de ter o que não precisa, de comprar o que não precisa, né? Aquele negócio que a gente fala, aquela frasezinha de Will Smith, né? Você compra o que não tem, o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para ostentar para as pessoas que você nem gosta, né? Então, não, realmente, é só para poder como é que tem um termozinho que não sei o que das inimigas. Qual mentalidade de grão de mostarda? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? De comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para ostentar para as pessoas que a gente nem gosta. Perfeito. Então eu não tô nem aí para o que a sociedade está pensando se eu tenho carro, se não tenho carro. Eu quero meu dinheiro no bolso e rentabilizando para mim. Dentro desse ponto, desse tópico cuidar, você também colocou aqui o consumo efeito manada. Fala um pouquinho sobre isso. Que é justamente isso, né? Que é a continuação disso desse contexto que a gente está falando aqui, principalmente com a questão das redes sociais. Porque, assim, a gente fala que a gente é o reflexo das 5 pessoas que a gente convive. Então, vamos dizer que eu tenho as 5 melhores amigas que elas, né, compram tudo, fazem tudo, podem tudo, mas de repente o poder aquisitivo dela realmente permite que ela faça esse consumo. E eu, para entrar naquele grupinho, para me sentir pertencente àquele grupo, às vezes eu vou adquirir coisas que eu não tenho condições para estar no efeito manada. Então, é aquela questão da modinha, né? Todo mundo tem o iPhone. Observe que todo mundo tem um iPhone. Até o assalariado, a empregada doméstica, nada contra, mas... Eu, particularmente, já tive, não gostei da experiência, tá tudo ótimo com o meu Android. Então, enfim, eu também prefiro Android. Mas, enfim, a gente não tá aqui para falar de marcas, não. né? Mas é a questão de que todo mundo quer se mostrar com um iPhone. E aí, é aquela questão, você às vezes é um assalariado, né? O salário mínimo hoje é R$ 1.518. Você paga quanto no iPhone? Então, você passa 12 meses pagando um iPhone, às vezes, para poder dizer que você tem o iPhone 12, top. Assim, sendo bem generosa, né? Porque tem gente aí que ficou 36 meses pagando. Eita, já tá nesse nível de financiamento. Aí é um financiamento. Teve um que financiou. Eu olhei assim, eu digo, Jesus se amado. você usa, trabalhar, isso quer dizer, se você usa, se trabalhar, é uma ferramenta, né, a sua ferramenta, eu até entendo. Que não é o caso dessa pessoa. Que no caso meu, o seu, a gente usa, né, gravar vídeos, conteúdo, a gente precisa de uma memória, de um armazenamento. Sim. Então, assim, isso aqui já deixa de ser uma questão de um custo, é um investimento. É um investimento. Porque aqui tem tudo. Né? Então, assim, eu entendo que se é uma ferramenta de trabalho e você precisa daquilo, como aqui a gente está gravando um podcast, então você tem as melhores câmeras, o microfone, isso assim é investimento, porque está lhe trazendo um retorno, faz parte do seu trabalho. Mas se for só por questão de vaidade, você vê hoje uma criança de 12 anos. Não, e ainda quer impor os pais, né?
Então, porque você tem que me dar um muitas iPhone. vezes a criança porque tem fulano tem um iPhone. às vezes a Ai, criança gente. tem um telefone melhor do que os pais. Aí tem a necessidade, para que essa criança tenha um telefone, né? Primeiro, para que ela tenha um telefone. Já começa por aí, Já viu? começa por aí. Segundo, né? Será que realmente ela tem necessidade de um iPhone, de um aparelho? Então, assim, é tudo isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive no mundo capitalista, não quer dizer que não é para a gente consumir, mas tem um consumo mais consciente. Consumo Então, consciente. é esse cuidado que a gente tem que ter sempre, tá sempre ali monitorando. E aí, esses pontos que você está trazendo, entra muito forte na parte do proteger, Isso. né? Vamos falar então do proteger, aquela reserva financeira que a gente até começou a falar no episódio Isso. anterior. Vamos agora estender, porque é interessante que as pessoas elas adotem esse comportamento de investir, né? Investir em algo que vai realmente trazer uma renda para elas e fazer essas reservas, inclusive reservas de formas distintas. Porque, por exemplo, eu, falando de mim, o meu carro é um carro que, venhamos e convenhamos, né? Ele tem uma manutenção um pouco mais Alta. elevada. O IPVA dele anualmente é um valor agregado, mas como é que eu faço? Eu pego ele diluo em 12 meses. Isso. Todos os meses eu vou ali, ó, X, vai para essa reserva para o IPVA e o licenciamento do meu carro. Ele é em agosto. Então, gente, agosto já pago agora. Setembro já começa um novo bloco de reserva. Eu já construo uma nova reserva para o próximo ano já tá ali. Então, é onde entra o que você falou anteriormente. Eu quero fazer uma viagem. Isso. Levando para o mundo do empreendedorismo, do empreendedorismo, né? A reserva você tem que fazer o mês de dezembro. O mês de dezembro é muito puxado para um empresário, tem 13º. Muitas vezes o pessoal pede muito férias para tirar nesse período. Então, se você se preparou para esse custo alto em dezembro, beleza que a gente entende que dezembro também é um mês que você fatura alto. Mas se você já fizer sua reserva assim, porque já é uma coisa que é prevista. Sim. Não é uma despesa que como vai é que você acontecer. falou, né? O custo previsto. Isso, é um custo previsto. Custo é variável. o custo que você já sabe que está dentro ali do seu orçamento. Então, faz exatamente isso que você fez. Você pega o 13º dos funcionários, que é isso que eu oriento também para os meus clientes. Pega o 13º dos funcionários, você divide em 12. E aí você vai fazendo aquela reservazinha ali. Então, quando chegar no mês de dezembro, você já não vai ter tanto aperto para poder pagar o 13º, porque ele já está ali guardadinho. Bem assim são as férias. Você sabe que o funcionário completou um ano de férias, é obrigatório ele tirar as férias. E as férias é o quê? Um salário mais um terço. Então, você já vai fazendo aquela reservazinha assim. Já faz aquele cálculo e já vai fazendo. Isso já vai guardando. Reserva. Então, quando o funcionário for tirar férias, você não vai mexer no que está ali. Então, de repente, o mês não foi muito bom, mas o funcionário quer as férias dele, porque é o período que vai casar com os filhos, né, que está de férias também para poder fazer uma viagem, você já pega aquela reservazinha ali, ó, tome, fulano, tome suas férias, vai curtir suas férias. E não tem impacto financeiro no seu orçamento. Não tem impacto financeiro, não vai ter problema, vamos supor, se aquele funcionário for desvinculado da empresa, porque assim, quando eu trabalhei apenas 2 anos de CLT em toda a minha vida, e quando eu fui desvinculada da empresa da qual eu trabalhei, eu tive um problema justamente com isso, porque os fundos de garantia não estavam sendo depositados. Isso foi uma confusão, porque não foi só o meu caso, teve outros colegas também. Então, imagina para esse empresário. Se ele não tem essa visão, sabe que isso é obrigatório, ele, claro, se ele contrata um funcionário, ele não contrata com plano de botar para fora. Mas se isso vir a acontecer, é interessante que haja todo esse processo, para que, se eventualmente acontecer, ele não ter problema nessa questão de pagar os honorários, pagar a rescisão. E aí o que acontece? Se isso acontece na prática, isso diminui também um problema com a Justiça do Trabalho. Isso. E é por isso, Anny, que assim, um diferencial nosso, do nosso escritório, com os nossos clientes, é estar sempre orientando ele a isso. Então, o cliente vai abrir empresa, a gente explica tudo o que vai acontecer com a empresa. Você vai ter custo disso. Você está preparado para isso? Então, a gente dá essa orientação, mostra as alíquotas de impostos que ele vai ter que pagar, porque é aquela questão, independente de faturamento, a despesa vai acontecer, o custo vai ter. Então, ele tem que se preparar. Então, uma das coisas que é interessante para quem vai empreender é, primeiro, já ter uma reserva, de você se sustentar aí, como a gente já mencionou anteriormente, de 6 a 1 ano. Porque se a sua empresa ela ainda não estiver dando lucro, você vai ter que ainda custear ela por um tempo até ela lhe dar esse retorno. Então, a gente já dá esse planejamento para os nossos clientes. Aí o cliente fala em
em contratar funcionário. Então, a gente já começa a dizer, olha, a contratação do funcionário vai lhe custar isso. Você precisa exatamente pagar tantos por cento, né, 8% do FGTS, tem a parte do INSS, tem a parte de X, vale transporte, enfim, o que você precisa realmente dar de obrigatório para o funcionário. Né? Isso. Então, assim, você está preparado, você consegue custear um funcionário nesse momento, e aí é o momento de você, né, às vezes retrai um pouco e dizer, não, ainda não é o meu momento de ter uma contratação, porque vê o quanto é o custo de ter um funcionário. Então, por isso é importante você ter um profissional na área que lhe dê todo esse suporte para você, como eu falo, né, a gente trabalha com a contabilidade preventiva, de você prever o que vai acontecer lá na frente para depois você não fazer de qualquer jeito e se prejudicar lá na frente. E aí acabar atrapalhando os resultados da empresa. Perfeito, perfeito. Aí vem aquela questão também dos investimentos e aquisição de seguro. Vamos falar um pouco sobre isso também. Que a gente falou, né, sobre a questão aí já seria do proteger, né? Isso, que aí você já tá nesse ponto. no proteger. Então aí você faz o que seria os seguros? É a questão de você ter vamos dar exemplos para o lado pessoal. Seguro de vida, que às vezes a gente não tem esse cuidado, tem um seguro de vida, seguro de incêndio, né? Quantos empreendimentos a gente viu, Anne, ultimamente, que estão tendo incêndio e as pessoas não têm seguro? Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas não sei se vocês vêem no jornal, né? Tá não, muito. Até aqui em Aracaju Isso, mesmo, aqui no início mesmo. do ano, aconteceu A gente viu muito. muita tragédia em relação a incêndio, não sei, de repente incêndio do nada, né? E aí a empresa vai toda pro espaço. Então, imagina você ter o seu patrimônio que você passou anos ali construindo. A gente viu casos aqui muito tristes. Sim, teve né? uma oficina mesmo. Isso, aqui em Aracaju. E aí você fica pensando, pô, meu patrimônio que eu passei longos anos ali construindo, suado, de repente foi embora. Se de repente ele tivesse um seguro, né, contra algumas situações, ele estaria protegido do seu patrimônio para poder se reerguer. Porque, imagine, você não tem nenhuma reserva financeira e nenhum seguro. Como é que você vai recomeçar o seu negócio? Então, é lamentável. Então, é por isso que a gente tem que ter a reserva de emergência, né? Isso. Se ele tiver uma reserva de emergência, ele constrói. Se ele tiver um seguro, melhor ainda. Se ele não tiver nada. Apesar que eu vou dizer uma coisa para você. Aquele empresário, aquele empreendedor que tem uma reserva financeira de emergência, ele também é aquele que pensa no seguro. Isso. Porque geralmente é aquele empresário que ele tem uma visão ampla, analítica, do que pode acontecer, aquele que é precavido. Isso. Porque se você for linkar agora, aquele que não tem uma reserva de emergência, ele também não se... É que nem carro. A gente paga o seguro, mas alguém quer usar seguro de carro? Não quer. Mas a gente tá ali precavendo, que se acontecer, eu tô assegurado. Então, é uma coisa que você paga para não usar, mas que você quer ter como garantia. É o plano de saúde também, a questão do plano de saúde. Então, é o que a gente fala, assim, adianta eu, né, comprar um carro aí de alto padrão, de 150 mil, e não ter meu seguro? Porque, às vezes, as pessoas aí, a gente fala, voltando aí para a corrida dos ratos, né? Às vezes, as pessoas se preparam para adquirir alguma coisa, né, com alguma conquista, mas ela não entende o que é que vai custear aquilo. Como você falou, você tem um carro de alto padrão. Aí o carro você conseguiu adquirir com tranquilidade, vamos dizer, você conseguiu, se planejou e adquiriu. Mas você se planejou para o futuro que o seu carro tem um IPVA mais caro, tem um seguro mais caro, gasta muito mais combustível, as peças são muito mais caras? No meu caso, o combustível não. O meu, todo mundo fica impressionado com o consumo dele. Agora sim, e não dá, vai fazer 10 anos que eu tenho esse carro. E assim, foram pouquíssimas vezes que eu precisei assim, dizer assim, vai ficar na mão para trocar tal peça. É um desgaste mesmo. E uma coisa que eu aprendi muito, carro não é um patrimônio caro. Se você for aquele que faz a manutenção certinha. Se você faz manutenção preventiva, você não vai ter problema com ele. Não tem. Então, mas é assim, às vezes a pessoa se planeja para adquirir o bem, Isso. mas não, que é o caso da casa de praia, que você entendeu, eu quero realizar um sonho e ter uma casa de praia. E aí você realiza seu sonho, você conquistou, né? Planejou ali, conseguiu separar o dinheirinho, enfim, construiu sua casa ou comprou sua casa, tem sua casa de praia. Mas é a manutenção dela todos os meses. Você se planejou para isso? Se tem piscina, tem que fazer a manutenção de piscina. Isso. Se bota mobília, a parte já sabe que com o tempo tem que estar trocando se os elétrons todos. Jardim, tem que colocar o jardineiro. Tem que ter jardineiro, enfim. Tem que ter um caseiro, porque a gente, né, a questão de deixar uma casa fechada sem ninguém olhando. Então, tudo isso. Então, assim, às vezes você se planeja para conquistar o objetivo, mas não pensa no pós-objetivo, para manutenção do objetivo. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? Lembrando aqui, gente, que a gente não está falando que vocês não têm que ter esse... Não, de forma alguma. Tem que ter mesmo. Essa ambição de conquistas, mas vocês precisam ter algo planejado e estruturado para não acabar... de que você vai adquirir, mas que vai ter uma manutenção, entendeu? É como a gente falou antes.
Tem o bônus, mas tem o ônus. Eu vou ter uma casa de praia bacana, tal. Eu vou ter esse custo para aquisição, mas vou ter que ter X percentual desse, porque a gente pode trabalhar em cima disso. O patrimônio, ele me custou X% do valor dele, eu vou ter que ter para poder manter. Isso. Então, isso tem que estar no seu orçamento planilhado. Estando no seu orçamento planilhado, tá tudo sob Tá controle. tá tudo certo. Tá tudo certo, pode seguir. Olha, segue o bonde. Aí vem essa questão de planejar o futuro, né? Que na verdade a gente já falou sobre isso. E aí vamos para a parte do multiplicar, que eu acho que esse é o tópico que muitos aí devem estar aí querendo entender e saber o como. Né? São o como os investimentos de renda fixa, renda variável, né? Você, vamos supor, você, como eu falei, você adquire bens, né? Que seria, a gente vê como uma renda passiva, porque às vezes ele está ali parado, mas se você coloca esse bem para trabalhar para você, meu sonho é viver de aluguel. Eu já disse a meu esposo. É à toa que tem imobiliária. Eu já disse a meu esposo. Entendedores entenderão. Área contábil, imobiliária, já sabe. Eu disse, adquira o bem, porque quando a gente ficar velhinho, não puder mais trabalhar, fica só de renda passiva. O bem trabalhando para você. Então, aluga ali tudo e a gente vive de renda passiva, vive de aluguel. Então, é isso que é o multiplicar. É você fazer com que o dinheiro comece a trabalhar para você sem muito esforço. E aí tem as rendas fixas, renda variável, vários tipos de investimento que você pode fazer, enfim. E aí você está multiplicando agora o seu dinheiro. Que é o que a gente fala, não adianta você só gerar, não cuidar e não proteger. Porque tem muita gente que consegue, tem facilidade em gerar dinheiro. Conheço muita gente, inclusive na minha família, que tem facilidade muito de fazer, né, de gerar o dinheiro. Mas não tem esse cuidado financeiro. Né? Isso. Então, na mesma velocidade que ganha, gasta. E aí, no final das contas, fica naquela corrida do rato. Né? Trabalha, paga a conta, gasta. Trabalha, paga a conta e gasta. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente fica sufocado. Você já percebeu que diz assim, né? Dinheiro até o... É a música do Paulinho Viola? Dinheiro na mão é vendaval? Vendaval, né? Na hora que entra, mas sai. Dinheiro na mão é vendaval de quem não sabe utilizar o dinheiro. O problema, Anne, é que as pessoas estão, na verdade, normalizando isso. Né? Então, as pessoas até têm muitos memes. Não, e depois da pandemia virou muito comum. Ah, porque eu vou viver agora, porque se eu morrer. Tem uma pessoa que diz, mas se tiver outra pandemia, eu não vivi, não aproveitei. Que é a da crença limitante, né? Isso. Tipo assim, se eu tiver o dinheiro que paga minhas contas, eu já tô feliz. E aí é muito triste você viver só para pagar a conta. Pra pagar a conta? Eu quero dormir o dia todo como eu fiz ontem. Ó, cheguei na festa, pois menina, eu fui dormir. Então assim... mas hoje é feriado. Não, hoje é feriado, tal. O que eu precisava fazer, eu fiz. E fui lá e curti minha cama bem quentinha. Então, assim, só trabalhar. Mas se você conseguir pagar, ter uma reserva, conseguir conquistar seus objetivos, conseguir fazer aquela viagenzinha dos sonhos ali, se planejando, se organizando, não é melhor ainda? Com certeza. Quais são as principais falhas, do modo geral, que os empresários cometem, que acaba comprometendo esse processo de gestão? E quais são as armadilhas que eles acabam caindo? Os principais erros é os que a gente já vem comentando, né, ao longo dessas aulas, né? Que é você não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, você não consegue mensurar, de fato, se sua empresa está dando lucro ou prejuízo, porque está tudo misturado ali, né? Você paga, como eu falo, despesa, você paga o aluguel da sua casa, você paga a escola do seu filho pela PJ, você não consegue entender se a empresa está com qual o resultado realmente financeiro da empresa, se é positivo ou se é negativo, está tudo junto e misturado. Então, o primeiro erro é esse. Segundo, você não fazer o seu fluxo de caixa. Uma vez que você venha fazer a separação, não, Lisandro, eu já separo. Eu tenho uma conta lá da pessoa jurídica, da PJ, que está tudo separadinho. Mas você não faz o seu fluxo de caixa. Então, você não consegue controlar tudo que entra na sua conta, nem tudo que gasta, nem tudo que sai da sua conta. Então, você não consegue saber, de fato, quanto você está faturando, nem quanto você está gastando. Você não tem esse controle das despesas dos seus custos. Lembrando que no episódio anterior a gente falou sobre faturamento e lucro. Tem a diferença. É a diferença muito grande. A outra coisa é você não separar o seu prolabore, que é aquela coisa que a gente já mencionou na aula anterior, que o prolabore é o salário do sócio. Se você trabalha para a empresa, você tem direito a receber um salário. Então, as pessoas às vezes acham que o caixa da empresa é o seu salário. E aí faz várias retiradas, sem saber se a empresa realmente tem condições de fazer essas retiradas, não tem controle nenhum, e aí começa a sacar, às vezes, muito mais além do que a empresa permite, né, sustentar.
Então, é esse cuidado que você tem que ter. Você já separou o seu prolaborezinho, o seu saláriozinho, você vai viver com o seu saláriozinho, aquela questão que a gente já explicou do planejamento tributário, Sim, da diferença sim. para a distribuição de lucros. Mas uma vez que você entende que você tem um salário dentro da sua empresa, que o dinheiro da empresa é dela e não seu, então já começa, né, a melhorar. Então, isso é um grande erro que a gente pega aí nas empresas. Esse é muito E aí, crucial. nesses erros, né, que eles cometem, quais são as armadilhas que eles acabam caindo? As armadilhas. Viviane. Porque assim, por exemplo, a questão do endividamento faz com que a pessoa, quando ela não tem gestão, ela vai cai na armadilha, por exemplo, do empréstimo. Isso. Cai na armadilha do cheque especial. Cai na armadilha do utilizar o cartão de crédito para poder pagar a fatura do outro cartão de crédito. Isso. Então, são armadilhas como essa que é interessante você frisar para que o nosso espectador ele entenda que você tem como evitar isso, né? A partir do momento que você aplica de uma forma consciente a gestão. E você consegue também preservar o seu patrimônio e a saúde do seu Isso. negócio. Por exemplo, se você não tem esse controle financeiro que a gente já vem falando aqui, né, desses pontos todos que a gente já mencionou, o que acontece? Muita gente costuma pagar, como você falou do cartão, muita gente costuma pagar os impostos com juros e multa por falta de planejamento, e aí faz o parcelamento dos seus impostos com a Receita Federal, onde os juros é absurdo. Eu já vi gente pagar a dívida duplicada por conta de juros e multa de um parcelamento com os órgãos. A questão que você falou do cartão de crédito, que você compra sem limites e aí não consegue pagar, paga o mínimo, então vem juros e multa de cartão de crédito, você vira uma bola de neve. Você precisa pegar empréstimo para pagar aquilo ali, você já vira uma outra bola de neve. Então, você vive de juros e multa, pagando juros e multa. Aonde é que aquele dinheiro que você poderia, né, que você está gastando com juros e multa, poderia ser ajudar você a conquistar, né, mais coisas, de repente aumentar o estoque da sua empresa, a ter um capital de giro, porque a gente tem que... Um outro erro é essa questão do capital de giro, principalmente para quem é de comércio. Porque você vende um produto, por exemplo, você passa ela para 3, 4 vezes. Aí você vai receber em parcelas, né? E aí você se planejou para a sua empresa se sustentar durante esses 4 meses enquanto você não recebeu aquela parcela. Então, por isso que a gente tem que ter aquele cuidado da precificação do seu produto, saber até que ponto você pode dar um desconto. Então, uma vez que você tem esse controle em mãos, você consegue mensurar tudo isso. E aí você consegue entender realmente o seu negócio para ele funcionar de maneira assertiva. Porque a gente não está trabalhando aqui com previsão, né? Com suposição. A gente não está trabalhando com suposição, a gente tem que trabalhar com o que realmente existe, com o que é real. E para isso a gente precisa controlar. Então, se você vive pagando juros e multas, você vai viver endividado. Você vai viver endividado ali. Eu tenho casos assim que a pessoa ela vive só assim. Não, o imposto deu alto, não vou pagar não, deixa aí, depois eu pago com juros e multa, eu parcelo, reparcelo. Então, às vezes é a questão da crença também, de você entender que o imposto deu um pouquinho mais alto. Eu já ouvi casos assim, Anne, eu escuto muita coisa no dia a dia, de gente que diz assim, é muito ousadia eu pagar isso pro governo, mas você vai pagar de todo jeito. Ou você paga agora, ou você paga Ou depois. você paga agora, você paga depois, vai pagar com juros e multa e correção monetária, porque o governo vai exigir de você. Não, e sem então, contar pessoas... e sem contar que assim, é interessante, é importante que ele se propõe a pagar de uma forma espontânea, voluntária, do que se o leão for atrás, né? Isso. Porque se o leão for atrás cobrar, aí é onde entra aquilo que nós falamos no episódio anterior, Isso. né? Ele pode vir, se de repente, dependendo do regime, né, que Isso. ele esteja ali, ele vai perder patrimônio. Isso. Além Então, de perder o sono, perde patrimônio. então, por isso que a gente fala assim, eu ouvi empresário dizer assim, eu acho muito ousadia eu ter que pagar isso para o governo, então não empreenda, porque você sabe que abrir uma empresa você vai ter que pagar imposto. E aí ele diz, no final do ano eu parcelo. Olha a cabeça, no final do ano eu parcelo. Ele sabe que vai ter que pagar. Uma hora ele vai ter que pagar. Porque uma coisa que o governo não vai deixar é barato. Mas ele prefere parcelar, pagar juros e multa em cima daquele montante, juros absurdos, porque a Receita ela não alivia, do que pagar ali. Então, é questão de mentalidade. Às vezes a gente tem que trabalhar para fazer gestão financeira, gestão contábil, a gente tem que trabalhar muito o comportamental do cliente. Aí é onde entra, então, próximo episódio. Aguarda aí que próxima semana a gente vai trazer para fechar essa temporada a parte de gestão. Inclusive, eu tô aqui com algumas perguntas dos espectadores, tá? E aí essas perguntas eu acredito que também seja a sua dúvida. Então vá acompanhando aí, porque semana que vem
No episódio final dessa temporada, no episódio 4, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões da gestão e vamos estar trazendo também algumas perguntas onde a Lisandra vai estar respondendo como profissional da área e tenho certeza que essas dúvidas dos nossos espectadores também pode ser a sua dúvida. Então, eu quero desde já agradecer. Eu que agradeço. Agradecer mais um episódio aí dessa temporada. Semana que vem a gente tem o episódio final, o episódio 4. E se você gostou, tá, dessa temática, deixa aí o seu comentário. Deixa aí no chat a sua sugestão, a sua solicitação de qual tema vocês querem, de quais assuntos você quer que a gente aborde nas próximas temporadas, porque a temporada de agosto está chegando, tá? Tá vindo aí também com a entrevistada maravilhosa e vai estar trazendo aí alguns assuntos. Voltar agora para uma outra área, vocês vão descobrir qual é na próxima semana. Temporada de outubro e setembro também tá vindo aí, ó. Show de bola, mas você pode estar contribuindo também, trazendo para nós o CoutoCast qual temática você quer que nós possamos abordar aqui para ajudar não só você, mas outras pessoas que também estão utilizando esse programa como canal de informação. Então, Lisandra, próxima semana nós temos o 4º e último episódio. Vamos trazer as perguntas da nossa audiência. Vamos trazer um pouco mais sobre a gestão, porque as pessoas elas precisam ter essa consciência da importância da gestão, tanto na parte financeira e empresarial, como na parte que, inclusive, eu quero trazer também um pouco sobre gestão doméstica, que tem as mães aí, tem as mulheres que, queiram ou não, além de empreendedoras, também são gestoras do lar, então elas precisam também ter essa noção. E eu quero desde já agradecer mais uma vez a você, muito através da Planeta Anny Contabilidade, por ter aí apoiado esse episódio. Agradecer a GS Distribuidora, agradecer a Arte Modular, ao Arte da Fé, que também está aí apoiando o nosso trabalho, tá? E agradecer a você que está conosco até agora. E as considerações finais, Lisandra, é contigo. Eu que agradeço, Anny, mais uma vez essa oportunidade. Como eu digo, eu acho que é um tema muito relevante para o empreendedor, para o cidadão brasileiro que tem essa dificuldade ainda com gerir os seus números, gerir o seu dinheiro, né? Como eu falo, a gente não pode deixar o dinheiro controlar você. Vamos aprender a controlar o dinheiro. Vamos falar sobre isso. Ver o dinheiro como uma coisa positiva, né? Não é nada para o mal. Aqui a gente está vendo é para o bem, para ter qualidade de vida. Gestão financeira é qualidade de vida. A gente está falando de qualidade de vida. Então, eu espero que tenha plantado mais uma vez uma sementinha em vocês, tenha esclarecido alguns pontos que seja dúvida de vocês. E próximo episódio a gente está aqui mais uma vez para poder tirar as dúvidas. Pois é, pessoal. Então, vou deixando aqui para vocês o meu abraço e aguardo vocês na próxima semana, no episódio final dessa temporada. Quero agradecer também a nossa equipe que está lá, ó, na sala de operação, mandando ver. E, ó, traz o papel e caneta, porque é o episódio 4, que é o episódio final dessa temporada, vai vir recheado de informação, tá? E aí, como eu falei, o nosso quadro de perguntas, com certeza pode ser a sua dúvida. Então, não perca, semana que vem, mais um episódio dessa temporada do CoutoCast. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Olá, eu sou Anny Couto, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.